Shalom, amigos, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Eu espero que vocês estejam bem. A palavra que eu tenho para você hoje está no livro de Lucas, no capítulo 7, versículo 36 ao 50. Ele conta a história de uma mulher prostituta que estava cansada de sua vida, da vida que levava, do desprezo, da exploração, de tudo que estava ruim em sua vida. Ela estava oprimida, sobrecarregada, ela estava desesperada e ela queria sair daquela vida. E talvez você esteja vivendo essa situação como ela viveu. E eu falo para você, meu amigo, depende da tua escolha de fazer aquilo que é necessário fazer para sair dessa situação. E o primeiro passo, o primeiro ponto, eu falo para você qual que é. Foi esse que ela fez. Ela foi a Jesus, do jeito que ela estava, e ela chorou aos pés do Senhor. Eu quero ler com vocês, vamos lá. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés, chorando. Começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Aquela mulher, ela sabia que aquele homem que estava na casa daquele religioso poderia salvá-la, poderia transformar a vida dela. Ela era pecadora, mas ela reconhecia o Mestre, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, sabia que o Messias estava naquela casa. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Respondeu-lhe Jesus: Simão, tenho algo a dizer-lhe. Dize, mestre, disse ele. Aquele homem não sabia quem era Jesus. Aquele homem não fazia ideia de quem ele estava recebendo. Não fazia a menor ideia. E aqui está a beleza dessa história. O homem que deveria saber quem era Jesus, não sabia quem era ele. Estava oculto aos olhos dele. Porém, aquela mulher pecadora teve a revelação pelo Espírito Santo de Deus de quem era Jesus e de como ela poderia ser transformada, ser alterada aquela vida, aquele destino, aquela forma de viver, aquela angústia, tudo que ela estava passando. Ela depositou ali aos pés de Jesus através de suas lágrimas. Ela chorou e lavou os pés do Senhor. Ela chorou, lavou os pés do Senhor com suas lágrimas e os secou com seus cabelos. Porque ela sabia quem estava ali na frente dela. Porém, aquele homem, ele não sabia quem era Jesus. Ele não fazia ideia. E ainda em seu coração dizia: se esse cara fosse de fato o profeta, se fosse de fato o Messias, ele saberia quem era essa mulher. Jesus sabia quem era ela. E o Senhor se compadeceu. E ele disse no versículo 41, ele contou essa parábola para Simão. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Um denário era equivalente a um mês de trabalho naquela época. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso, o Senhor perdoou a dívida de ambos e perguntou: qual deles o amará mais? E Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. E Jesus respondeu: você
julgou bem. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: Vê esta mulher? Eu entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seu cabelo. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou o perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. O que o Senhor quis dizer com isso? Naquela época, o costume era de que quando um homem, uma pessoa importante, um convidado honrado entrasse em suas casas, em sua casa, um visitante, você recebia esse convidado lavando-lhes os pés. Então, tinha um empregado que ia fazer essa situação, que ia fazer esse trabalho. Ele lavava os pés dos visitantes. Era costume o ósculo santo, que é o beijo, né? Receber a pessoa com um beijo. E Simão não fez isso. Era costume ungir a cabeça com óleo, era um perfume. Simão não fez aquilo. Simão era o fariseu, era o religioso. Ele, na verdade, não sabia a quem ele estava recebendo. Se ele soubesse, provavelmente ele não o receberia daquela forma. Mas a soberba não permitiu que ele fosse perdoado, porque ele não sabia o tamanho de seus pecados e seus erros. Mas aquela mulher, ao contrário dele, sabia. E Jesus disse para ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até pecados perdoa? Jesus disse à mulher: a sua fé te salvou, vá em paz. Para aquela mulher foi revelado quem era Jesus. Para aquela mulher foi revelado aquele que poderia salvar seus pecados, de sua vida. Ela mostrou arrependimento, ela mostrou desespero, ela não queria mais ser aquela mulher que ela era. E Jesus deu um reset na vida dela. Falou: a partir de hoje, teus pecados são perdoados. Você pode começar uma nova vida. E é essa a mensagem que eu tenho para você. Confesse teus pecados ao Senhor. Agarre-se aos pés dele. Chore as suas lágrimas em seus pés. Enxugue com seus cabelos. Derrame o teu perfume. E o perfume é o que há de mais precioso. Naquela época era um perfume de alto valor. Era aquilo que aquela mulher tinha de mais precioso. Representa o que você tem de precioso. O que tem tomado o lugar de Deus no seu coração. O que tem tomado o lugar de Deus no seu coração? É o teu marido? É o teu filho? É o teu trabalho? É a tua esposa? São os teus bens? Eu falo para você, derrame-se aos pés do Senhor. Coloque como prioridade Deus na sua vida. E todas essas coisas vão ser acrescentadas à sua vida. Porque isso pode ser o teu objetivo de vida, talvez você ainda não tenha alcançado, mas aquilo que você tem que buscar, o próprio Senhor Jesus falou. Por que você gasta com aquilo que não é pão e aquilo que não é bebida? E ele estava falando do pão da vida e da água que jorra para a vida eterna, que se torna fonte dentro de você. Quem é Jesus para você, meu amigo? Quem é Jesus para você?
como você o tem recebido em seu lar? Você o recebe com as honras do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, com as honras do Rei da Glória? Ou você o recebe como Simão? Você precisa reconhecer os seus pecados. Você precisa confessá-los ao Senhor e você precisa se arrepender. Você precisa de Jesus na sua vida, para que Ele possa transformar a sua vida em uma vida abundante, numa vida transformada de fato, de dentro para fora. Porque Jesus falou muitas vezes para os fariseus: vocês só sabem falar, vocês só têm conversa, mas vida de fato vocês não têm. Foi isso que ele quis dizer quando ele disse: vocês são sepulcros caiados. Ou seja, eles tinham o exterior de piedade, de religiosos, de verdadeiros homens de Deus, mas não eram. Aqui está a verdadeira face desses homens que não conseguiam reconhecer quem estava na própria casa. E quem estava ali era Deus, era o Senhor Jesus. Em certa ocasião, Pedro estava com Jesus. Essa história está em Mateus capítulo 16, do versículo 13 ao 26. E Jesus perguntou aos seus discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? Quem as pessoas dizem que eu sou? Alguns responderam. Eles responderam: alguns dizem que você é João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E Jesus perguntou: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aqueles homens andavam com Jesus e muitos deles não sabiam quem ele era. Tanto é que um deles o traiu. Ou será que Judas, sabendo quem era Jesus, o trairia? Sabendo que ele era o Filho de Deus, tendo a convicção, a fé, a certeza de que ele era filho de Deus, o trairia? Então muitos daqueles homens que andavam com Jesus não sabiam quem ele era. E Jesus perguntou: quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Pedro, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. Meu amigo, minha amiga, quem é Jesus para você? Reconheça-o como Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele pode te dar a salvação, escrever o teu nome no livro da vida, porque essa vida é efêmera. Um dia você nasce, no outro você já é um idoso. Mas a eternidade começa aqui, através da sua escolha. E Jesus é o caminho para a vida eterna. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.